Eu vou falar hoje sobre evangelismo pessoal, sobre ganhar almas, este maravilhoso sentimento e privilégio de ver as pessoas saindo das trevas para a luz. Vou compartilhar com você sobre como ver as pessoas e como conduzi-las a Cristo. Quero mostrar algumas coisas que devemos evitar e outras que precisamos fazer, bem como algumas chaves para o êxito. Também quero falar sobre algumas razões pelas quais Deus usa algumas pessoas, enquanto que outros nunca experimentam a alegria de levar uma pessoa a Cristo. Eu espero que estas lições sejam uma grande bênção para você. Existe trabalho para cada um de nós. Não há desemprego no que diz respeito a ganhar almas. A colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Alguém disse que, em vez de sermos pescadores de homens, cuidamos de aquários na igreja local. Infelizmente, isto é tão real. Você não gostaria de assumir a mais empolgante de todas as tarefas, de experimentar a alegria de ver pessoas sendo nascidas de Deus bem diante dos seus olhos? Eu tenho algumas citações que eu gostaria de passar para vocês. O Sr. Doddridge, um dos grandes homens de Deus do passado, disse: "Eu anseio mais do que todas as coisas pela conversão de almas." Que afirmação, não é mesmo? Matthew Henry, um grande professor da Bíblia, uma vez disse: "Para mim, há maior felicidade em ganhar uma alma para Cristo que ganhar montanhas de ouro e prata para mim mesmo." Que afirmação impressionante! Holland Beck, outro grande professor, disse: "Oh, do que é capaz esta paixão sagrada! Ela varrerá o egoísmo, consumirá a indiferença e afastará a briga. Ela alçará o nosso culto para além da normalidade. Ela fará com que a maquinaria inanimada na igreja se mova com poder." De fato, isto é o que ganhar almas produz. Alguém disse que adicionar a conquista de almas e o testemunho pessoal à sua vida é como adicionar o gás frisante a um refrigerante. Sem aquele gás, aquela bebida não tem gosto e ninguém a quer. Por isso, nessa primeira lição, quero compartilhar com você o que deve nos motivar ao evangelismo pessoal, os motivos para testemunharmos. Nós vamos ver vários deles. O primeiro motivo, e o maior de todos, é a alegria de ver alguém nascendo de Deus bem diante dos seus olhos. No capítulo 15 de Lucas, Jesus fala de um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde. Ele diz: "Não deixaria ele as 99 para sair à procura daquela ovelha perdida até que ele a encontre?" E no verso 5 ele diz: "E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo." Não sei sobre você, mas eu amo a vida, eu quero ser feliz. Deus quer que nós sejamos felizes. Em 1 João 1,4, Deus diz: "Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa." Uma das coisas que completam nossa alegria é ver alguém sendo nascido de Deus, aquela alegria que experimentamos, aquela empolgação, aquela emoção de ver alguém sendo nascido de novo bem diante dos nossos olhos. Isto deveria motivar cada pessoa. Se você alguma vez já teve este prazer, você não vai conseguir parar. Eu brinco muitas vezes a respeito de minha comida favorita, dizendo que será a comida do céu, lagosta. Adoro lagosta. E sabe de uma coisa? Eu tenho pena daqueles que nunca comeram lagosta. Você precisa se acostumar ao sabor, mas uma vez que você pegou o gosto, não achará nada melhor que uma boa lagosta grelhada com manteiga por cima. Mas isso não é nada comparado com a alegria de ver alguém sendo salvo. Esta alegria deveria motivar cada crente. Mas não só a nossa própria alegria deveria nos motivar, mas também a alegria do pecador. Você já parou para pensar na alegria que vem sobre aquele indivíduo que sai das trevas e vem para a luz? Quantas vezes eu tive a alegria de levar alguém a Cristo e ver as lágrimas correndo em suas faces, enquanto diziam: "Você não imagina como eu estou feliz.
Há tanto tempo eu queria ter experimentado isto. Eu levei um homem de 37 anos de idade a Cristo. Chorando, ele me disse: Irmão, você deixaria eu ligar para o meu pai? Ligamos para o seu pai e ele gritou pelo telefone: Pai, eu só queria dizer que eu acabei de ser salvo. Imagine só como eu me senti naquele momento. A alegria que temos de conduzir alguém a Cristo. Minha esposa e eu fomos visitar uma senhora certa noite. É uma história longa de como Deus nos dirigiu para lá através das mais excepcionais circunstâncias. Até então eu não conhecia aquela senhora. Estava um maior frio quando chegamos. Entramos e falamos a ela a respeito do Senhor Jesus. Chorando e de coração quebrantado, ela aceitou a Cristo como seu Salvador. Então, com um brilho em seu rosto, ela olhou para mim e disse: Sabe de uma coisa? Eu sabia que você viria esta noite. E eu perguntei: Mas como você sabia que eu viria esta noite? E ela disse: Eu orei o dia todo para que Deus enviasse alguém esta noite para vir e mostrar-me como ser salva. Ela e o seu marido estavam se divorciando, mas todo aquele lar foi transformado. Que alegria! O marido também é um crente agora, bem como as crianças. Que alegria naquele lar! Eu falei sobre a alegria que trazemos a nós mesmos e a alegria que trazemos aos pecadores. Mas existe também a alegria aos outros crentes. Lucas 15, verso 6 diz: E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo. Você não fica emocionado quando você está na igreja e alguém vai à frente para receber a Jesus como Salvador? Você vê uma pessoa indo à frente durante o apelo, debaixo do poder da pregação, o Espírito Santo agindo e alguém é salvo. Quem sabe um amigo seu ou um ente querido pelo qual você esteve orando. E agora ele está sendo salvo. Que alegria! Ontem mesmo, aqui na nossa igreja, várias pessoas aceitaram Jesus. Um homem juntamente com a sua esposa e seus 2 filhos. Também um outro senhor e sua família. Eles acabaram de se mudar para cá. E eu vou te falar, foi muito emocionante mesmo. Havia alegria sobre todos na igreja. Experimentar a alegria que trazemos a outros crentes e ver todos se alegrando também deveria nos motivar a ganhar almas. Além disso, temos também como motivação para testemunharmos a alegria que trazemos ao Salvador. Lucas 15, 7 diz: Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Para mim, este é um dos pensamentos mais fenomenais da Bíblia. Saber que eu posso fazer algo aqui na terra e causar alegria no céu. Deus diz que temos este tesouro em vasos de barro, que toda a honra pertence a Deus. E pensar que Deus pode pegar um pedaço de barro como eu e você e nos usar para que alguém saia das trevas e venha para a luz, isto não é impressionante? Deus diz que eu causo alegria no céu quando faço isto. Isso não é fenomenal? Você sabe, o céu é um lugar perfeito. E você sabe que Deus não tem nenhuma necessidade, nenhum desejo que não seja satisfeito. E mesmo assim, eu ainda posso acrescentar alegria na presença de Deus. É fantástico saber que eu posso fazer o meu Pai Celeste se regozijar hoje, quando eu conduzo alguém a Cristo. Isto deveria nos motivar a investir o nosso tempo na tarefa de ajudar as pessoas a receberem a Cristo como Salvador. Estamos falando sobre a motivação para o evangelismo pessoal. A primeira é a alegria. Há uma segunda motivação que deveria nos levar a sair e a falar da salvação para as pessoas. É a sabedoria, tornar-se sábio. Provérbios 11:30 diz que quem ganha almas é sábio. Eu nunca vou ser um milionário. Meus filhos não estão esperando a morte do seu pai para que eles possam adquirir uma grande herança. Simplesmente não tenho herança para dar. Não sou bom para fazer negócios e acumular uma fortuna. O mundo nunca vai construir um monumento para mim dizendo um homem de grande sabedoria e intelecto ou algo assim. Mas Deus diz que aquele que ganha almas é de fato sábio. E sabe por quê?
porque o que ele faz dura para sempre e sempre. Quem ganha almas é sábio. Se isto for verdadeiro, e de fato é, então o inverso também o é. Quem não ganha almas é tolo. O crente, a pessoa que nasceu de Deus, que não está tentando ajudar outros a ir ao céu, é tolo. Não importa o que você faça, não importa quão ocupado você seja. Nada se compara a ver alguém nascer de Deus, e isto durará para sempre. Às vezes eu vejo pessoas necessitadas e eu quero ajudar. Nunca passo por uma pessoa cega sem querer ajudá-la. Nunca vejo alguém em necessidade sem querer ajudar. Mas tudo o que eu posso dar-lhes é talvez mais uma refeição. Eu penso em todas as pessoas que morrem de fome ao redor do mundo. Por inúmeras vezes eu sentei-me para jantar e me doía o coração ao pensar nas pessoas na Índia, China e na África passando fome. Mas se eu lhes der o meu bife, eu não terei feito nada por eles. Eles ainda assim continuarão a morrer de fome. Se por outro lado eu lhes der Cristo, se eu lhes der o pão da vida, eles viverão para sempre e sempre. Desta forma, eu realmente terei feito muito mais por eles. Aquele que ganha almas é sábio. Certa vez eu fui a um hospital visitar uma família. Um menino teve que fazer uma grande cirurgia de coração. Isto foi há 20 anos, mais ou menos. Era uma cirurgia muito rara na época. Agora é comum fazer esse tipo de cirurgia. Na época foi uma operação muito delicada. Só 3 pessoas tinham tido aquela operação com sucesso. O menino foi operado e eu penso que ele ficou mais de 5 horas na sala de cirurgia. E ele sobreviveu. Todo mundo falou sobre como foi maravilhoso, e de fato foi uma coisa fenomenal. Mas olhem só, eu conheço o homem que levou aquele menino a Cristo um pouco tempo depois da operação. O doutor foi aclamado, e isto justamente. Mas quem realmente fez mais para aquele menino foi o homem que o conduziu a Jesus. Você vê? O menino vai passar a eternidade no céu. E ele morreu aproximadamente 10 anos depois da cirurgia, mas ele está no céu agora. Aquele que ganha almas é sábio. Você não quer ser contado entre os sábios também? Lembro-me tanto de um homem que disse: Pastor, eu não fui alcoólico. Isso é um eufemismo. Eu fui um bêbado mesmo. Ele costumava voltar para casa bêbado, xingando a sua família e destruindo tudo na casa. Sua pequena filha de 12 anos veio à igreja. Eu a tinha levado a Cristo. Ela veio à igreja quarta-feira depois que o seu pai tinha voltado para casa bêbado, na noite de terça-feira, xingando e derrubando tudo. Chorando, ela disse: Irmão Wemp, quando é que meu pai vai ser salvo? Ela estava derramando seu coração. E eu disse: Eu não penso que vai demorar muito. No domingo seguinte em que eu preguei, eu falei sobre a salvação. E ele tinha vindo pela insistência de sua filha. Naquele domingo de manhã, de coração quebrantado, aquele homem veio chorando e soluçando e aceitou a Cristo como o seu Salvador. Sua vida inteira foi transformada. No fim, 2 de suas filhas acabaram servindo a Deus de tempo integral. Aquele que ganha almas é sábio. É a coisa mais lucrativa que podemos fazer. Em Daniel 12, Deus fala que os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. A coisa mais sábia que podemos fazer no mundo é levar pessoas a Cristo. Certa vez eu conduzi um homem a Cristo. Ele era pintor e vivia embriagado. Ele levava uma vida de pecado e de farra. E eu levei esse homem ao Salvador. Sua esposa também foi salva. E ele tinha 4 ou 5 filhos. Mais tarde, esse homem foi a um seminário bíblico e se tornou pastor de uma igreja. Há alguns meses atrás eu recebi uma carta dele. Agora ele é o líder de missões de uma igreja. Meu amigo, eu nunca investi a minha vida em algo tão lucrativo quanto isto. Como Deus usou aquele homem! E eu apenas fiz uma visita à sua casa
e ele recebeu a Cristo como seu Salvador. Isto é sabedoria, deixar tudo de lado para armazenar tesouros eternos, quando estamos testemunhando e ganhando pessoas para Cristo. Em Tiago 5, versos 19 e 20, Deus diz: aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma. Há duas aplicações para isso. Primeiro, trazer de volta um crente que se afastou, e segundo, ganhar uma pessoa para Cristo. Salvar da perdição uma alma. Isto faz sentido, não faz? Como estamos vendo, uma das motivações para o evangelismo pessoal é desejar ser sábio. Há uma terceira motivação, e esta é o amor. Paulo disse em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo me constrange. Aquele grande amor em nossos corações, aquele amor ágape, aquele amor ao Senhor Jesus, ou o amor do Senhor Jesus por nós, deveria nos motivar a ir ajudar outros para que recebam a Cristo também. Você sabia que se permanecermos no amor do nosso Senhor Jesus, se o Espírito de Deus estiver produzindo e derramando este amor ágape em nossos corações, que nós então vamos sair e falar às pessoas a respeito de Jesus? Sabe, eu penso que a falta de amor é uma das razões básicas pelas quais as multidões de crentes não estão testemunhando e ganhando almas para Cristo como deveriam. O amor de Cristo nos constrange. É uma compulsão interna. Você se lembra de quando o Senhor Jesus esteve no poço em Sicar? A Bíblia diz no capítulo 4 de João, era-lhe necessário passar por Samaria. O Filho de Deus sabia que havia lá uma mulher cuja vida estava totalmente arruinada. Ela estava vazia e sedenta da água da vida. Ela nem mesmo sabia o que queria, mas Jesus a conhecia e o amor o fez ir por um outro caminho para alcançar aquela mulher. Precisamos disto hoje, aquela compulsão interior que nos faz ir, não por obrigação, mas pelo amor de Deus queimando, ardendo em nossos corações. Quando vemos as pessoas, isto deveria mexer conosco, deveria despertar o desejo de compartilhar com eles a respeito da salvação por Jesus. Meu amigo, este desejo deveria queimar em nossos corações. Se somos filhos de Deus, o amor de Deus deveria nos motivar e nos impulsionar a falar de Cristo. Você se lembra do Salmo 142, verso 4, quando o salmista escreveu um dos versos mais tristes entre todos os versos? Ele disse, ninguém se interessa por mim. Eu tenho certeza de que em sua cidade ou em seu bairro há milhares de pessoas que esta noite, antes de dormir, dirão, ninguém se interessa por mim, ninguém se preocupa comigo. O amor de Cristo deveria nos constranger a ir e falar a essa pessoa do Salvador. Havia um homem cuja esposa era crente. Ele tinha boa aparência e fazia muitas viagens trabalhando como vendedor. Ele bebia muito, tanto que costumava dirigir com um copo de uísque preso ao assento do seu carro. Ele vivia uma vida dissipada. Era um cara boa pinta e um vendedor muito próspero. Tinha sido promovido várias vezes e podia-se dizer que era um homem bem-sucedido. Mas ele precisava de Cristo. Eu fui à casa dele e testemunhei a ele, mas ele não queria saber de nada. Eu senti um peso tão grande por aquele homem que eu não aguentava mais. Literalmente eu pensei que eu ia morrer. Eu cheguei a chorar por causa daquela pessoa. O meu coração ansiava por sua salvação. E a coisa engraçada é que ele percebeu isso. Depois ele me disse que, quando ele dirigia o seu carro pelas ruas, só conseguia ver o meu rosto em cada pessoa. Ele sabia do amor que eu tinha por sua pessoa. Bem, nós oramos por aquele homem, e eu o desafiei. Eu disse, eu não creio que você tenha nervos para isso. Eu quero fazer um desafio. Eu quero desafiá-lo a vir à minha igreja por 5 domingos sucessivamente. Normalmente eu desafiava as pessoas a virem 3 domingos sucessivos à igreja. Muito raramente alguém vinha por 3 domingos seguintes sem que fosse salvo, visto que o nosso pessoal orava muito por eles.
Mas este homem vivia uma vida tão selvagem que eu pensei que deveria pedir para ele vir 5 vezes. E ele veio. Ele veio no primeiro domingo e eu nem tinha percebido que ele havia aceitado o desafio. E ele foi para casa sem Cristo. O meu coração pulsava forte dentro de mim. Ele veio no próximo domingo e não recebeu a Cristo. E o meu coração sentiu um peso ainda maior por ele. E ele veio no terceiro domingo. Estranho foi que ele veio no domingo pela manhã e no domingo pela noite. Ele disse que foi a primeira vez que ele tinha estado em uma igreja em um culto do domingo à noite. Eu compartilhei o seu nome com todas as pessoas da nossa igreja para que orassem por ele, mas ele não recebeu a Cristo. Ele voltou no quarto domingo tanto de manhã como de noite. Ele estava com lágrimas em seus olhos, tirou o seu lenço, enxugou os olhos e se levantou para ir para casa. E eu comecei a chorar literalmente durante o apelo. Não falei diretamente a ele ou apontei para ele. Eu não o deixei embaraçado. A prova disto é que ele continuou voltando. O nosso pessoal sabia que eu estava carregando um peso muito grande por ele. Uma mulher que eu tinha levado a Cristo não muito tempo antes veio a mim e disse: "Irmão Wemp, por quem você está carregando esse peso todo?" E eu vi aquele senhor andando pela calçada em direção ao seu carro, apontei para ele e disse para a irmã: "Se aquele homem não for salvo, eu acho que eu vou morrer." Ele veio no próximo domingo pela manhã e no domingo à noite. Durante o apelo para aceitar a Jesus, ele se levantou enxugando as lágrimas com seu lenço. Ele mostrou à sua esposa que as suas mãos estavam tremendo. E eu fui para casa naquela noite sentindo um grande peso. Nem tinha percebido que era o 5º domingo. 1 hora depois, a esposa daquele senhor me ligou e disse: "Você pode vir aqui falar conosco?" Pensei que eles estavam tendo mais problemas na família e eu fui. Minha esposa chamou um dos nossos diáconos e disse que o pastor tinha ido falar com este homem e pediu que orassem por ele. 4 homens caíram sobre os seus joelhos e oraram. Eram 10 horas da noite. Durante 2 horas, esses homens ficaram de joelhos orando por este homem. Ele estava fugindo de Deus e o seu coração estava endurecido. Quando entrei em sua casa, ele disse: "Pastor, por que eu não consigo receber a salvação?" E eu disse: "Você consegue." Compartilhei com ele o evangelho usando cada verso que eu sabia e supliquei a ele para aceitar a Cristo. Quando chegou a meia-noite, eu na verdade nem tinha percebido que era exatamente meia-noite, eu apenas me virei para ele e disse: "Vamos orar." Eu caí sobre os meus joelhos e a sua esposa também. E no meio da minha oração ele soltou um grito e disse: "Eu aceito!" Depois ele me disse que tinha notado quanto amor eu tinha por sua pessoa. Ele não conseguia parar de pensar nisto. Oh, o amor de Cristo deveria mexer conosco. Deveria haver um amor em nossas almas pelas pessoas perdidas. Esta é mais uma das motivações para dar testemunho de Jesus, o amor. Há um quarto motivo que deveria fazer-nos sair e falar de Jesus às pessoas. É a obediência a Deus. Um dos grandes versos de que tanto abusamos é Marcos 16:15. Queremos repassar a tarefa aos missionários. Mas este verso não pertence somente a eles, pertence a mim e a você. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." A cada pessoa. As pessoas me perguntam: "Você não acha que deveria ser guiado pelo Espírito ao testemunhar?" Com certeza, e eu faço isso. É claro que eu devo ser guiado pelo Espírito Santo em tudo o que eu faço. Quando compro um carro, quando eu viajo, em tudo o que eu faço. Mas eu não fico sentado à espera de uma espécie de sensação interior que me impulsiona a fazer algo. Eu procuro ser guiado pelo Espírito de Deus. Sou guiado pelo Espírito de Deus para ler a minha Bíblia. Não fico sentado esperando por alguma sensação antes de eu abrir a minha Bíblia e começar a ler. Sou guiado pelo Espírito, pois ele já me disse há 2000 anos atrás que devo me alimentar da palavra de Deus. Como bebês recém-nascidos, devemos desejar o leite racional que é a palavra. Então, como eu sei a quem devo testemunhar?
A Bíblia diz que devo levar o Evangelho a cada criatura. Eu não consigo testemunhar a todos e isso me deixa frustrado. Mas eu tento testemunhar a cada pessoa que está perto de mim por alguns minutos. Se eu estiver em volta de alguém durante alguns minutos, imagino que não é por acaso, pois Deus me colocou ali. Eu tento então levar o Evangelho àquela pessoa. A minha única preocupação é que eu o faça de maneira cortês e amável, de acordo com a palavra de Deus. Se eu ofendo a pessoa, isto é pecado. Mas se o Evangelho for uma ofensa, eu não me incomodo com isso. Infelizmente, há algumas pessoas que ofendem ao testemunhar. Não podemos agarrar as pessoas pelo pescoço ou pelo colarinho. É pecado ser grosseiro e rude. E provavelmente eu direi isto várias vezes nessas lições. É um pecado ser grosseiro ou rude. Nunca seja grosseiro ou rude. Deveríamos nos aproximar de cada pessoa que podemos, sem ofender ou deixar a pessoa embaraçada. Como eu disse, bata à porta de cada coração para encontrar aqueles que estão prontos. Por obediência a um Deus santo, eu tento testemunhar às pessoas. Eu voo muito, quase cada fim de semana, ou cada 2 fins de semana eu viajo de avião para pregar em algum lugar. E cada vez eu oro, ó Deus, faça com que haja alguém naquele avião a quem eu possa testemunhar. Alguém cujo coração esteja pronto. Eu me sento no avião, alguém se senta ao meu lado, e eu não fico de braços cruzados orando para sentir alguma coisa estranha. Eu sei que devo levar o Evangelho a toda criatura. Então eu tento ser amigável e alegre e procuro iniciar a conversa de uma maneira suave. Muitas vezes eu somente dou um folheto à pessoa. Às vezes eu pergunto, me diz uma coisa, você sabe onde vai passar a eternidade? É interessante que as pessoas realmente não ficam irritadas. Se nós formos amáveis e gentis, elas realmente não se irritam. Portanto, por obediência à ordem de Deus, deveríamos tentar levar o Evangelho a todas as pessoas. E não fazer isso é pecado. Isto é uma coisa muito lógica, não é mesmo? Há uma passagem muito interessante no livro de Ageu. Deus disse aos filhos de Israel que voltaram da escravidão que eles deveriam reedificar a cidade e o templo. Ageu viu que as pessoas viviam em suas casas luxuosas, enquanto que a casa de Deus estava em ruínas. E ele disse que isso não é certo. Deveriam reedificar a casa de Deus. A Bíblia diz então que Josué, o filho de Jeozadak, e todas as pessoas que são citadas por nome, obedeceram à voz do Senhor. 2 versos depois, a Bíblia diz que o Senhor suscitou o espírito deles para fazer o trabalho. Mas nós fazemos o contrário. Esperamos até que sejamos tocados. Pensamos que vamos testemunhar quando formos tocados para fazer isto. Não! Nós devemos obedecer a Deus e aí sim Ele nos tocará. Muitas vezes eu comecei a falar com alguém sobre Cristo e somente depois que eu comecei a falar, que Deus tocou em meu coração. Não senti nenhum peso, nenhum ardor por aquelas pessoas, mas por obediência a Deus comecei a compartilhar com eles. E depois Deus começou a tocar em meu coração. Comecei a ver a cegueira, vi como Satanás os estava enganando, enchendo as suas mentes de todas as espécies de ideias loucas. Ah, como Deus toca o coração! Nós estamos falando da motivação para testemunhar de Jesus. Uma delas deveria ser a obediência a Deus. Mas há uma quinta motivação: as fortes emoções que sentimos ao ganhar pessoas para Cristo. Eu tive grandes emoções em minha vida, eu fui privilegiado. Viajei 5 vezes ao Oriente Médio. Liderei viagens à Terra Santa. Fui ao Egito e vi as pirâmides. Fui à Europa, a Paris, eu vi a grande Torre Eiffel. Eu tive muitas fortes emoções. Mas tem uma emoção que é 10.000 vezes maior do que todas essas emoções juntas. A emoção de ver alguém nascer de Deus bem diante dos meus olhos. Meu amigo, isto é que é emoção. Diga, você alguma vez parou para pensar nas fortes emoções que Paulo sentiu?
Ele estava lá na prisão com Silas e eles louvavam a Deus à meia-noite. Eles não ficaram desanimados, dizendo: Deus, por que tu permitiste que nos prendessem? Eles sabiam que Deus faz com que todas as coisas realmente colaborem para o bem daqueles que o amam. Em vez de se admirarem por estarem presos e se perguntarem por que Deus permitiu isto, eles simplesmente louvaram a Deus e se alegraram. Eu tenho certeza de que eles já tinham testemunhado e tinham pregado para as pessoas na cadeia, inclusive ao carcereiro. Depois do terremoto, este ficou apavorado e gritou: O que devo fazer para ser salvo? E eles lhe disseram: Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquele homem recebeu a salvação naquela mesma noite. E depois ele levou Paulo para sua casa e tratou dos seus ferimentos. E Paulo conduziu toda a sua família a Cristo. Isto não é emocionante? Deus deixou aquele carcereiro apavorado para que ele fosse salvo. Tem gente que diz: eu não acredito que se deva assustar alguém para que seja salvo. Bem, eu prefiro levar uma pessoa assustada ao céu a deixá-la dormindo enquanto vai ao inferno. Deus usou de pavor para chamar a atenção das pessoas. Ele deixou aquele carcereiro morrendo de medo. Com certeza eu prefiro usar de gentileza para falar a alguém sobre Jesus. Mas se for necessário deixá-lo morrendo de medo, vai ser assim que ele vai encontrar o caminho para o céu. Não deixe ninguém ir ao inferno por causa de uma teoria maluca. Bem, você vê fortes emoções. Você se lembra do dia de Pentecostes, quando aqueles 120 discípulos obedeceram a Deus? Eles experimentaram o poder de Deus em sua vida e saíram e testemunharam em todo lugar. Eles viram o poder de Deus descer e muitas pessoas vieram a Cristo debaixo de uma profunda comoção. Deus deixou 3.000 pessoas fortemente abaladas e elas gritaram: O que devemos fazer? 3.000 pessoas foram acrescentadas ao reino de Deus naquele dia. Isto não é uma forte emoção? Eu posso entender porque algumas pessoas não gostam de igreja. Eles vão à igreja no domingo de manhã e de noite e o pregador cantarola alguma coisa e faz um sermãozinho. Não há um apelo para que os pedidos recebam a salvação e ninguém é salvo. E isto pode se tornar terrivelmente enfadonho. Meu amigo, se você entrar em uma igreja viva, debaixo do poder de Deus, você verá pessoas trazendo seus amigos perdidos e seus vizinhos, e estes percebendo seu estado de perdição e recebendo a Jesus como Salvador. Isto é que são fortes emoções. Eu lembro-me de um domingo em que preguei. Eu tinha ido à casa de uma família e eles não eram salvos. E eles vieram então ao culto e eu preguei a palavra. E eles vieram à frente na hora do apelo com o coração fortemente compungido. Oramos de joelhos com eles e eles aceitaram a Cristo. Você quer saber o que é emocionante, o que é empolgante? Não há nada na terra que se compara a isto. Isto deveria motivar cada um de nós a sair e a testemunhar. Há uma outra coisa que deveria nos motivar a testemunhar. É a condição de perdição deste mundo. As pessoas estão perdidas. Quando Jesus viu as multidões, ele ficou movido de compaixão. Deveríamos olhar com compaixão para este velho mundo tão pervertido, tão estragado. Mal podemos assistir à televisão sem ver mentes pervertidas fazendo piadinhas sobre sexo e falando coisas de duplo sentido. Meu amigo, isto não mexe com seu coração? Ver o mundo nesta condição deteriorada deveria nos motivar a falar-lhes do Salvador. A condição de perdição do mundo deveria despertar nosso interesse em compartilhar o Evangelho com eles. Aos 17 anos de idade, eu era um jovem delinquente. Não estou orgulhoso por isso. Vivia uma vida de bebida, dança e farra. Alguém me falou de Jesus e me convidou para a sua igreja. Eu ouvi as boas novas de como Jesus sofreu e morreu, como derramou o seu sangue pelos meus pecados, como Deus estava disposto a tirar toda a minha culpa, a me perdoar, a fazer de mim uma nova pessoa.
e eu só precisaria recebê-lo como meu Salvador. E eu pensei comigo, esta oferta não é nada má. Eu me lembro ainda daquela noite como eu, um rapaz de 17 anos, recebia Cristo como meu Salvador. Ninguém teve de pagar 50 mil reais por um programa de reabilitação. Não precisei de 5 anos de tratamento psiquiátrico para dar um jeito na minha vida. A minha vida inteira foi posta em ordem. Eu nunca mais roubei alguma coisa, nunca mais xinguei, nunca mais voltei à delinquência. Você vê, Deus faz uma obra excelente, e é disto que este mundo precisa. E é isto que deveria nos motivar a causar um impacto na vida de alguém. Os seus vizinhos que brigam, falam palavrões, que estão atrapalhados na vida, os jovens com as suas vidas arruinadas em drogas, os pais que não conversam com seus filhos. Meu amigo, eles precisam de Jesus. Depois que eu recebi a Jesus, foi que eu realmente passei a apreciar meu pai e a minha mãe. Eu tinha sido tão rebelde e desobediente para com eles. Mas, a partir daquele momento, eles se tornaram mamãe e papai para mim. Deus fez uma grande transformação em minha vida. E isto deveria nos motivar a falar às pessoas de Jesus. Não só a condição de perdição dos homens, mas também os horrores do inferno nos deveriam motivar a falar sobre o Salvador. Você se lembra de Lucas 16, quando o homem rico morreu e foi ao inferno? Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Eles podiam ver um ao outro, mas havia um grande abismo entre eles. Eles podiam se ver, o salvo de um lado e o perdido do outro lado. Você se lembra de como aquele homem rico pediu por apenas uma gotinha de água em sua língua? Depois ele pediu a Abraão que enviasse Lázaro para avisar seus irmãos, para que eles não viessem também a este lugar terrível. Até as pessoas no inferno hoje suplicam a você para sair e dizer às pessoas acerca do Salvador. Não os deixe vir aqui. William Booth, o fundador do Exército de Salvação, disse que ele desejava que cada um de seus pregadores pudessem passar somente 5 minutos no inferno. Ele disse, se eles pudessem passar somente 5 minutos no inferno, eles voltariam com os seus corações ardendo em fogo. Nós deveríamos ser motivados a evangelizar quando pensamos que uma pessoa sem Deus irá para o inferno para todo o sempre. Alguém disse, se tivéssemos um pouco mais de fogo do inferno e de pregação com cheiro de enxofre, teríamos muito menos inferno em nossas ruas. E agora eu acredito nesta afirmação. Nós precisamos de algo para nos motivar. Esta percepção profunda de pessoas indo ao inferno deveria nos levar a ir e falar-lhes de como eles podem escapar, recebendo a Cristo como o seu Salvador também. Existem várias motivações para testemunhar. Certa vez eu li uma frase muito interessante. Se o fogo e a paixão do evangelismo morrerem no pregador, eles provavelmente se extinguirão na igreja também. Isto é verdade. O coração que arde e queima com o desejo de ver as pessoas virem a Cristo não vai experimentar nenhuma inatividade. Meu amigo, isto é tão verdadeiro. O cheiro da morte está sobre cada igreja que ignora o evangelismo como fator fundamental. Ela não vai viver muito tempo, não mesmo. O Dr. Ellis, em seu grande livro sobre evangelismo, disse que evangelismo é simplesmente a igreja começar a trabalhar com a sua primeira obrigação, a de alcançar pessoas com a mensagem da salvação do Senhor Jesus Cristo. Esta responsabilidade de cada cristão é também um grande privilégio. Meu amigo, que privilégio poder ajudar as pessoas a irem ao céu! Quantas motivações há para sair, para compartilhar com as pessoas, para levá-las a conhecer a Cristo como Salvador. Com tantas motivações, só nos resta ir. Em obediência a Deus que diz, vá, nós iremos.
Alguém disse que o pecado na América é que construímos as nossas belas igrejas e temos os nossos coros com roupagens especiais e os nossos bancos da igreja estofados e ar-condicionado em nossas salas. Aí colocamos uma grande faixa ou colocamos um anúncio no jornal dizendo: venham, entrem aqui. Mas Deus diz: vai você e fale a eles. Nós temos de ir, temos de sair pelas estradas e pelos becos. Eu sei que é muito bom quando alguém vem e pergunta o que devo fazer para ser salvo, mas isto é raro. A ordem que temos é: vá pelo mundo afora e diga-lhes. Meus queridos, eu espero que esta primeira lição realmente o encoraje a ir e falar de Jesus aos outros. E eu quero convidá-lo a fazer a segunda lição do curso Evangelismo Pessoal aqui no Instituto Bíblico Online. Que Deus o abençoe.